Até aqui, fizemos alusão em diversas ocasiões à distinção entre os mistérios maiores e os mistérios menores, designações herdadas da antiguidade grega, mas perfeitamente aplicáveis de maneira geral. Agora, torna-se necessário insistir mais um pouco nessa distinção, a fim de precisar claramente como ela deve ser compreendida. Antes de tudo, é essencial compreender que não se trata aí de diferentes tipos de iniciação, mas sim de etapas ou graus de uma mesma iniciação, considerada como um conjunto completo que deve estender-se até seu término último. Assim sendo, em princípio, os mistérios menores nada mais são do que uma preparação para os mistérios maiores, já que seu próprio termo ainda não constitui senão uma etapa da via iniciática. Dizemos em princípio, pois é evidente que na prática cada indivíduo pode ir apenas até o limite, onde se detém suas possibilidades próprias. Consequentemente, alguns poderão estar qualificados unicamente para os mistérios menores, ou mesmo para uma parte mais ou menos limitada destes. Porém, isso significa tão somente que eles não são capazes de percorrer a via iniciática até seu fim, e não que seguem uma via diferente daquela dos que podem ir além. Os mistérios menores compreendem tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento das possibilidades do estado humano considerado em sua plenitude. Por conseguinte, eles culminam no que chamamos a perfeição desse estado, isto é, no que tradicionalmente se designa como a restauração do estado primordial. Os mistérios maiores, por sua vez, dizem respeito propriamente à realização dos estados supra-humanos, partindo do ponto em que o ser foi deixado pelos mistérios menores, que é o centro do domínio da individualidade humana, conduzem-no além desse domínio, e através dos estados supra-individuais, porém, ainda condicionados até o estado incondicionado, que é o único verdadeiro objetivo e que se denomina liberdade final, ou identidade suprema. Para caracterizar respectivamente essas duas fases, recorrendo ao simbolismo geométrico, pode-se falar de uma realização horizontal e de uma realização vertical, devendo a primeira servir de base à segunda. Essa base é representada simbolicamente pela Terra, que corresponde ao domínio humano. A realização supra-humana, por sua vez, é descrita como uma ascensão através dos céus, correspondentes aos estados superiores do ser. Aliás, é fácil compreender por que a segunda pressupõe necessariamente a primeira. O ponto central do estado humano é o único onde é possível a comunicação direta com os estados superiores, pois esta se efetua segundo o eixo vertical que encontra neste ponto o domínio humano. É necessário, pois, ter chegado primeiramente a esse centro para depois elevar-se, seguindo a direção desse eixo, aos estados supra-individuais. E é por isso que, para empregar a linguagem de Dante, o paraíso terrestre não é mais do que uma etapa no caminho que conduz ao paraíso celestial. Citamos e explicamos anteriormente um texto no qual Dante situa o paraíso terrestre e o paraíso celestial, em relação, respectivamente, ao que devem ser, segundo o ponto de vista tradicional, o papel da autoridade espiritual e o do poder temporal, isto é, em outros termos, com a função sacerdotal e a função real. Aqui nos contentaremos em recordar brevemente as importantes consequências decorrentes dessa correspondência no aspecto que agora nos interessa. Com efeito, disso resulta que os mistérios maiores estão diretamente relacionados com a iniciação sacerdotal, enquanto os mistérios menores o estão com a iniciação real. Se utilizarmos agora os termos tomados à organização hindu das castas, podemos dizer que, normalmente, os primeiros pertencem ao domínio próprio dos brahmanes e os segundos ao dos kshatriyas. Também se pode dizer que o primeiro desses domínios é de ordem sobrenatural ou metafísica, enquanto o segundo pertence à ordem natural ou física, o que corresponde efetivamente às atribuições respectivas da autoridade espiritual e do poder temporal. Além disso, isso permite caracterizar claramente o tipo de conhecimento abordado pelos mistérios maiores e pelos mistérios menores, e que entra em jogo na parte da realização iniciática concernente a cada um deles. Os mistérios menores envolvem essencialmente o conhecimento da natureza,
claro está, considerada sob o ponto de vista tradicional e não sob o olhar profano das ciências modernas. Os mistérios maiores, por sua vez, dizem respeito ao conhecimento do que está além da natureza. Assim, o conhecimento metafísico puro pertence propriamente aos mistérios maiores, enquanto o conhecimento das ciências tradicionais pertence aos mistérios menores. Como o primeiro é o princípio do qual derivam necessariamente todas as ciências tradicionais, resulta também que os mistérios menores dependem essencialmente dos mistérios maiores, e têm neles seu fundamento, assim como o poder temporal, para ser legítimo, depende da autoridade espiritual e tem nela sua origem.